Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai finalizar a questão Sudeste, tá? Que é a parte do capítulo 9. Cadê? Tô abrindo ali, fiquem com o livro. Tem slide, mas eu quero que a gente leia o finalzinho porque ele já é bem completo, então, e já tem imagem. Acabou que eu decidi não fazer slide por causa que eu queria acompanhar com vocês tanto as imagens do texto quanto o gráfico que aparece. Vamos começar aqui. Semana passada, então, nós paramos nessa parte aqui, que fala ainda sobre a parte do café, né, a industrialização, o quanto o café teve interferência em outras partes econômicas do Sudeste, tá? Crescer aqui. Quando acontece o declínio da mineração, surge então um movimento forte do café. Grandes áreas foram desmatadas para dar lugar a cafezais e para abrigar as pessoas que neles trabalhavam. Gente, para vocês terem uma ideia, essa época do café na região sudeste durou em média uns 400 anos, sendo a base da economia nacional. De 40% a 50% da economia vinha do café, e quase tudo era da região sudeste. Porque o café, como a gente falou, ele foi trazido, né, para o Rio de Janeiro. E depois foi ali se espalhando para outras áreas. Espírito Santo, São Paulo. Quando chegou em São Paulo, ele deu muito, muito certo, tá? Abrindo, então, grandes áreas que eram de florestas, exatamente para plantação, também dando origem à ferrovia para transporte da área, tá? Que página que a gente está? Nós estamos na página 68. Aí os slides acabam na 69, e aí a gente vai ler 70, 71, 75. 74, 75. Que são os gráficos, né? Mas é pouquinha coisa, apesar de ser muitas páginas. O café ficou caro na época. Então, mais ou menos. Apesar da busca ser intensa, o produto era bem feito também, era bastante quantidade. Então, não era que ele era caro, ele era muito voltado para exportação, tá? Também deram origem às ferrovias, porque olha o tamanho da nossa nação, né? Nosso país é gigante. Então, foi necessário que tivesse ali alguma forma de transporte, porque carregar saco de café nas costas da pessoa ou do burrinho, da mulinha, do cavalo, não chegava a lugar nenhum, né? Demorava muito, era muito pouco que era transportado, então foi necessário criar ali alguma forma de transportar mais rápido. E aí surgem as ferrovias. Na verdade, se a gente pensar bem, as ferrovias, quando a gente estudar, né, Estados Unidos, a ferrovia tá ali desde o início, tá? Facilitando com que eles carregassem o transporte, né, como transporte, tudo que era produzido, tanto industrial quanto agrícola. No Brasil, a gente acabou desvalorizando muito a ferrovia, só que apesar dela ser algo caro para implantar, ela é muito barato para manter. Não é uma coisa que você tem muito problema de manter, entendeu? Porque não é todo dia que um trilho descarrega ou que faz um buraco num ferro maciço que está nas trilhas. Então era uma coisa que era mais fácil de manter e percorria longas distâncias, né? Acabou que o Brasil desvalorizou isso, tirou, achou que o transporte rodoviário era melhor, né? Por meio das interestaduais. Então, voltando para o cultivo do café. Cultivo do café sem preocupação com o meio ambiente, levando ao desgaste do solo. Então, a região sudeste, ela sofreu bastante com isso, tá? Em que a região foi toda ali desmatada, uma grande parte, com o objetivo de plantar o café. Isso aqui que vocês estão vendo, sim, são imigrantes extraindo café, tá? Numa fazenda. Ou o tamanho da fazenda de café. O horizonte até onde não vê, né? O olho. A industrialização e a urbanização gerou mais transformações no ambiente, porque com o café foi necessário novas indústrias, vários cafeicultores criaram uma indústria, patrocinaram essa indústria, né, na região sudeste, como a gente já falou, com o objetivo de implantar, facilitar o comércio, até do café, então criar infraestrutura, ter uma indústria de base que o Brasil não tinha, ter, por exemplo, indústrias ligadas até saco. A maioria da indústria no geral nessa época foi desenvolvida muito com o objetivo do café, tá? Então, os industriais eram assim, para fazer saco para botar café dentro, entendeu? Umas coisas assim que tinham ligação com o café. E a urbanização? Com isso, várias pessoas de várias regiões, não só do Brasil, em busca de uma nova vida,
como da região Nordeste, né? Imigrantes foram trazidos com o objetivo de ter mão de obra qualificada, crescendo os centros urbanos, aumentando e criando realmente cidades que antes não tinham ainda uma estrutura tão formal como se tornou após essa época, e infraestrutura para gerar crescimento econômico. Foi necessário criar uma infraestrutura. Pelo menos ali, nem estamos falando ainda de saneamento básico, nada assim, não. É pelo menos uma estrada para as pessoas poderem se locomover, criar ali um centro onde as pessoas encontrem comércio, coisas fáceis, assim como outras partes, né? Foram construídas grandes rodovias hidrelétricas, usinas de hidrelétrica para gerar energia para essas indústrias que vão ser desenvolvidas, linhas de transmissão de eletricidade, portos para escoamento de toda produção, né, principalmente o café, mas também um pouco da nossa indústria, e aeroportos. Então, vai ser necessário criar uma infraestrutura para que o nosso comércio, a nossa indústria e nosso comércio de café, né, agricultura, possa se desenvolver também. A urbanização não ocorreu de uma maneira uniforme, tá? Esse processo foi mais intenso nas metrópoles localizadas nas regiões sul e sudeste que em outras regiões. A maioria, então, do nosso país, né, não aconteceu de modo uniforme no país. No geral, regiões do Nordeste, as pessoas fugiam da região Nordeste, principalmente Agreste, Sertão, com o objetivo de ter maior qualidade de vida, que tenha água, alimentação, saúde, educação. Então, elas vão fugir daquela região em busca de novas condições de vida nas cidades grandes. Por exemplo, já contei, minha mãe é baiana, né? Ela é da região do Agreste. A vida era difícil, muito no interior, então ela decidiu com 17 anos ir para a cidade, sem a família, foi sozinha, em busca de vida melhor em São Paulo. Lá ela conheceu meu pai e casou. Mas aí construiu a vida dela, entendeu? Várias pessoas foram assim, meus tios, e a gente conhece vários nordestinos que foram em busca de uma vida melhor. Não foi só do Nordeste, o Norte também tem, mas é que o Nordeste é mais, tá? E a região Sudeste necessita muito de mão de obra. Não hoje em dia, mas na época necessitava. Por quê? A cidade cresceu, foi necessário mais indústrias, mais escolas, mais pessoas construindo prédios, construindo a cidade. Aqui vocês estão vendo, né, a capital de São Paulo, ou tanto de prédio. Você nem vê casa, é tudo prédio. Pode ser um prédio mais alto ou mais baixo, mas é tudo prédio, entendeu? E para construir isso, ninguém não nasceu aí essas estruturas. Alguém construiu. Então, essas pessoas que vinham do Nordeste acabavam trabalhando muito nessa construção da cidade de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tá? A região Sudeste, né, é a região mais populosa e principal centro de atividades econômicas do país, né? Então, nós temos várias estruturas aqui, Rio de Janeiro, turismo, São Paulo é uma megalópole, né? Com tudo que a gente estudou no slide passado, acho que foi, ou foi nesse mesmo, nem lembro, em que a gente estudou, né? Cada característica econômica de cada um deles, de cada um dos estados. A geração econômica do nosso país está muito na região Sudeste. Não é só nela. Cada região tem a sua importância para o nosso país. E todo esse dinheiro é revertido em benefício da União toda, né? Por exemplo, região Centro-Oeste, que é a nossa, vocês vão ver, é agropecuária. É a fonte econômica do nosso país, nosso estado, nossa região. Então, tudo isso causou vários problemas ambientais. Por quê? Quando a cidade foi construída, essas cidades todas, não houve um planejamento de construção das cidades. As pessoas só foram arrumando um puxadinho, morando do lado do outro, invadindo uma área urbana ou uma área rural ali, e foram construindo a cidade foi crescendo. Então, as cidades se crescerem porque as pessoas achavam que ia ser mais fácil de viver nas cidades, porque tinha mais emprego, saúde, educação, alimento. Sim, é um fator. A migração, que é esse ato, né, de buscar um outro local para viver, morar em outro local, normalmente uma das causas é a busca de qualidade de vida. Então, eles vão buscar mesmo ali uma qualidade de vida. Pode ser também por outros fatores, ano que vem a gente já tem um capítulo só disso, mas é um deles, né? E aí as cidades cresceram, se desenvolveram, só que como a gente está falando aqui, sem exatamente um planejamento. Quando as pessoas construíram, se você observar Campo Grande, o tanto de área que ainda não é planejada, que não tem um saneamento básico, que eu
eu vendo, né, os produtos. E aí, nesses produtos, eu tava vendendo com uma menina de São Paulo, da metrópole, né, de São Paulo, e ela falou assim: o correio não chega aqui. Gente, estamos em 2020, tem local que o correio não chega. Por quê? As cidades foram construídas em local que não eram planejado, não era para ter cidade ali, entendeu? E aí as pessoas foram morando, porque tinha que morar em algum lugar, e aí foi assim só crescendo, né? Ninguém foi meio que controlando isso, e a cidade se desenvolveu. Sem infraestrutura, sem saneamento básico, a maioria das pessoas não tem rede de esgoto, né? Acaba tendo fossa, que é uma técnica muito atrasada. A rede de esgoto seria muito melhor para o meio ambiente da cidade, porque aí depois joga o esgoto no rio, né? Também é prejudicial. As pessoas não têm um local específico para jogar o lixo, acaba jogando em rio, acaba jogando, poluindo, né? O meio ambiente. E aí eu trouxe, né? Fora as usinas, fora tudo. Nossa! Problemas que afetam a qualidade de vida urbana. E aí toda essa falta de infraestrutura, toda essa falta de planejamento criou vários problemas na vida urbana. Por exemplo, aqui em Campo Grande, ela é a capital mais arborizada do Brasil. Mas se você for em São Paulo, por exemplo, não é à toa que é chamada da cidade de pedra. Porque quase não tem árvore na rua, não tem árvore, não tem todo mundo mora em prédio. Então já não tem muita plantinha mesmo pra você ter na sua casa. E ainda tem o que, não todo mundo, mas a maioria, né? Então, ela já não são áreas arborizadas, alta poluição no ar, porque não tem planta, né, para poder fazer todo o processo ali de purificação do ar. Impermeabilidade do solo, por quê? Não se importando com locais que enchiam por causa de várzeas de rios, por causa de toda aquela estrutura, né, dos rios que a gente estudou no passado, a pessoa foi lá e construiu uma rua e asfaltou. Então chove, a água escorre pela região, mas agora não tem mais impermeabilidade, né? O asfalto não é um local que suga água. Na verdade, a água fica boiando, então só gerando alagamento aqui, ó. São Paulo, nossa, Rio de Janeiro, local de alagamento. Época de chuva, sempre tem gente morrendo por causa de alagamento, porque não tem para onde a água escorrer. E ainda tem, por exemplo, a galera entope os bueiros com lixo na rua, lixo no rio, então só piora a situação. Várzeas ocupadas, aquela região, né, que seria para subir até do rio e baixar o rio, tudo ocupado de gente, de coisa. Encostas e mananciais em péssimas condições de saneamento básico, todo mundo jogando lixo no rio ou no córrego próximo da casa. O governo não está preparado? Nem faz nada também. Porque o problema da região sudeste é tão grande que, sinceramente, eu não sei se tem solução. Se a população não mudar também, entendeu? Não é só o governo, a população precisa mudar. Por quê? Se a população diminuísse o lixo, diminuísse de produzir, né, e cuidasse um pouco melhor do meio ambiente, seria já uma facilidade. Por quê? Como é que você vai destruir todo o asfalto da cidade? Uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo. Não dá, entendeu? Para você impermeabilizar o lugar, não dá para você tirar todo mundo dali e construir em outro local. Infelizmente, é uma coisa que não sei se tem solução. Existem pessoas que são arquitetos urbanos, gente, uma ótima profissão. Quem quiser ser arquiteto, essa é a profissão do futuro, porque ele cuida de problemas da cidade, tá? A arquitetura urbana, a pessoa que é arquiteto urbano, ele trabalha com quesitos da cidade. Como melhorar a vida pública, né? Com a mesmo melhor solo, melhor asfalto, melhor forma dos faróis, tudo, como melhorar isso. Porque a gente está vivendo uma situação que a cidade cresceu tanto que é difícil. Como é que vai destruir e reconstruir uma cidade planejada? Então, é de botar o povo até isso acontecer. Olha o transtorno que foi pra gente arrumar 14 aqui em Campo Grande. Tanto de loja que não tinha fechado. Então é complicado, né? Sem distinção correta sem destinação correta para resíduos sólidos. Por quê? Se joga no lixão, é hiper prejudicial para o meio ambiente, porque fica o lixo a céu público, né? Tanto criando bactérias, criando vários tipos de bichos, quanto esse chorume que vai descendo para o solo pode infectar o lençol freático, que é uma água que todo mundo bebe, né? Porque é uma água que está ali escorrendo, né? Por dentro da nossa terra. Então, é complicado. Contaminação do solo, como eu disse, né, com esse chorume e outros produtos que a gente possa jogar, pode ser com fertilizante, pode ser com objetos das indústrias que vão ser jogadas ou no rio ou na terra.
Então, infectando o solo, assim como aí se joga na água, polui o ar com essa fumaça toda das indústrias. Tinha até um teste que as pessoas faziam lá em São Paulo, para você conseguir ver a situação da poluição da cidade. Você ia na Paulista, a Paulista é uma rua bem grande, né? Você ia na Paulista com uma camiseta branca. Você andava dela no início até o final, e você ia ver o quanto a sua camiseta do início estava branca e agora tá cinza de poluição. Então, assim, são problemas que é difícil de solucionar, tá? Porque é um problema que está na base. Não estou falando que o governo não faz alguma coisa, nem, não sou a favor, acho que o governo poderia sim fazer mais, mas a população também, entendeu? Porque não tem uma solução definitiva ainda. Mas se todo mundo se ajudar um pouco, pelo menos evita e dá qualidade de vida para todo mundo, mas todo mundo só pensa em si mesmo. Quem pode ler para mim o primeiro parágrafo da página 70? Se você observar, gente, são 3 linhas, aproveita. Quero todo mundo falando um pouquinho hoje. Deixa eu abrir. Não tô conseguindo abrir o chat para ver o que você escreveu. Quem que pode ler aí? Fala eu no chat. São 3 linhas. Ai, gente, complicado, hein? Vocês não querem colaborar? Eu tô dando ponto por estar participando da aula. Vocês não querem? Principais problemas ambientais. Com a grande concentração populacional e formas não sustentáveis de exploração da natureza, surgiram na região diversos problemas ambientais. Como a gente pode observar aqui, né? Brasil, quantidade de municípios por tipo de. Deixa eu aumentar um pouco mais. Por tipo de disposição final adotada para os resíduos sólidos. O Brasil, amarelinho. Sendo que o azulzinho, né? É o aterro sanitário, o laranja, aterro controlado, então cinza é lixão. Se você observar, o Sudeste e o Nordeste são os índices mais altos, né? Pelo menos do. Ah, não, isso aqui é o Brasil. Os índices mais altos aqui, ó. Sudeste, tá vendo? De aterro sanitário é o que mais tem. Abaixo dele, o Sul. Depois, de aterro controlado, também é o mais alto, tá vendo? Porcentagem. E por último, o lixão, quem mais tem é o Nordeste, que são esses lixões abertos, né? O destino do lixo é um dos grandes problemas da maioria das cidades. Seu principal destino eram os lixões, que acabavam poluindo o solo, também os lençóis freáticos, como a gente comentou agora há pouco. Devido a isso, eles foram proibidos em 1898. Quando eu era menor ainda tinha, né? Depois é que eles meio que sumiram. E em 2014 determinou-se o destino final mais adequado para os rejeitos são os aterros sanitários. Entretanto, ainda existem muitos lixões em várias cidades. O Sudeste tem proporcionado uma das melhores disposições finais para os resíduos sólidos. Dos 217 municípios, ainda tem os lixões como local de disposição. Desculpa. Então, ainda assim, a região Sudeste é o que mais cuida sobre isso, gente. Pensa, é o resto do Brasil, então, meu Deus. Coleta seletiva de esgoto. Em São Paulo, eu não sei se aqui, eu não vi ainda. Mas pelo menos em São Paulo, a gente paga
na água, se eu não me engano, um tributo sobre o esgoto, como se a gente pagasse para ter acesso ao esgoto, sabe? Porque assim é mais fácil de tratar a água. Lembrando que a gente já estudou sobre isso, a água que nós temos no planeta é a mesma desde a criação do mundo. Então, ao invés de a gente infectar essa água que a gente tem, é melhor deixar ela mais limpa possível, porque a gente bebe ela, né? E as próximas gerações vão beber também. Não coletado e não tratado. Essa parte cinza é mais escuro. Coletado e não tratado, a amarelinha. Solução individual e coletado e tratado. Região sul. Bem, né? Coletado e tratado. Sudeste aqui. Tá vendo? Mais de 50% do esgoto que é jogado ali é coletado e tratado para ser reutilizado. Além do lixo, esgoto sem tratamento, lançados diretamente nos rios, são a principal causa da poluição das águas dos rios e dos cursos das águas das grandes cidades. A região sudeste é a que tem a maior porcentagem de esgoto coletado e tratado do Brasil. Mas mesmo assim, esse número ainda é abaixo de 54%. Olha o sudeste, gente, que é o nosso. Tá bom, né? Tá próximo aqui. É o centro-oeste. É uma região mais próxima. Mas ou tanto que nem é coletado, imagina tratado. É bastante também. Os gases emitidos pelo grande número de veículos movidos pelo combustíveis fósseis, carros, ônibus, caminhões, motos, são as principais causas de poluição do ar nas cidades. Gente, na maioria das regiões de São Paulo, por exemplo, da capital, não tem nem calçada. Calçada é mais em bairro, entendeu? Mais pro centro ali, tem não, é só a rua. Você tem que se virar, entendeu? Contribuem ainda os gases lançados pelas indústrias, e é uma região bem industrial, né? Embora os principais problemas ambientais ocorram na cidade, decorrentes principalmente da atividade industrial, eles também estão presentes no campo. O espaço rural sofreu grande alteração com a intensidade da extração e da produção de matérias-primas para serem utilizadas na indústria, e também com a produção de alimento para a população que vive na cidade. Então, uma grande área, né, desmatada, além dos produtos químicos que são lançados ali, matando os animais, né, os bichinhos da natureza, tudo para ter um melhor produto de qualidade, cheio de agrotóxicos. Além disso, com o processo de industrialização, muitas alterações ocorrem no campo, como a utilização de máquinas que promoveram o aumento da produtividade, mas também maior e mais rápida intervenção no espaço. Acrescenta-se ainda o uso de inseticidas e fertilizantes químicos que trouxeram problemas como poluição e contaminação dos solos, das águas e das águas subterrâneas e rios. Ou seja, então esses fertilizantes não saem impunes, né? Afeta a natureza. Cada vez mais os insetos que fazem parte do ecossistema estão sumindo. Eu gostaria que vocês lessem isso aqui em casa. Lê hoje, acabou a aula, dá uma lidinha nisso aqui, ó. É pouquinha coisa, tá vendo? Só para vocês conhecerem um pouquinho, não precisa necessariamente fazer atividade, só para vocês lerem mesmo. Aqui. Questões socioambientais. Isso aqui a gente está lendo, vai grifando, tá, gente? Dados de 2014 do IBGE. Mais da metade do PIB nacional concentra-se na região sudeste. E apesar de o Brasil ter 5.570 municípios, a cidade de São Paulo sozinha é responsável por cerca de 11% do PIB anual. Pensa, só a capital. Até porque, como vocês viram nos outros slides, né? A capital tem turismo, tem economia, parte de empresas, tem indústrias, tem emprego, tem serviço, tem tudo, né? Além do PIB, a região sudeste, no geral, a região sudeste apresenta os maiores índices socioeconômicos do país. Para vocês conhecerem, região com maior número médio de alunos de anos de estudo. O sudeste aqui, olha. Opa! Abriu, que bom. Peraí.
A cidade, do nada abriu o chat, nem sei, nem estava tentando. As cidades foram um problema para o meio ambiente porque as pessoas jogavam lixo no rio e também a construção para onde ela fazia e a usina que poluía o ar. Quem tinha mais poluição? A gente hoje em dia ou naquela época? É porque a gente já acumulou daquela época e o nosso, né? Oi. Um animal pode entrar na extinção por causa da poluição? Pode. Se ela não tem ar direito para respirar. Olha aí o que a gente está fazendo agora, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, no Centro-Oeste, que está tendo a queimada no Pantanal, não sei se não vejam os vídeos, mas é muito pesado, em que os animaizinhos estão sofrendo, morrendo sem ar, né? Nas queimadas. Pro, qual a coisa que mais polui no meio ambiente? Aí depende de que área que você está falando. O ar é a usina. O solo, fertilizantes, no sentido de agrotóxicos, né? Poluem bastante. Os rios, e aí tudo isso misturado é bem ruim. Então, a região sudeste, as pessoas estudam de 8 anos para mais, né? Então, tende ali a ter uns bons anos de estudo, chegar próximo a terminar, tá? Região com a segunda menor taxa de analfabetismo, sudeste, perdendo para o nordeste, menor taxa de analfabetismo. Olha só, o nordeste tem altos índices de analfabetismo, pessoas, quase todo mundo sabe ler e escrever, né? Você pensar bem, o sudeste ainda está bem baixo. Região com o segundo maior número de trabalhadores de 15 ou mais com carteira assinada na população ocupada no setor privado. Então, aqui, ó, 81%. Perdendo para a região sul. Lembrando que a partir dos 15 anos é aquele PEA, né? Que é a Sociedade Economicamente Ativa. Uma nota. Nessa pesquisa, o IBGE inclui entre os trabalhadores de 15... Ah, tá. É isso daí que eu estava comentando. Região com as menores taxas de trabalho infantil, que é bom, né? Tem pouca. O regulamento sobre para as crianças não trabalharem está sendo bem feito, já que é a área que menos tem criança trabalhando. Região com a segunda maior renda média mensal de todos os trabalhos, as pessoas entre 15 ou mais. Perdendo aqui, ó, para o Centro-Oeste, que é a nossa área. Quem mandou coisa no chat, manda vários que eu não tô conseguindo abrir mais não. Quem mandou o último. Página 72. Não, 75. Embora seja a região mais rica do Brasil, o Sudeste também apresenta as maiores desigualdades sociais do país. Segundo o lançamento de informações territoriais, feito em 2012 pelo IBGE, 49,8% das moradias em favelas no Brasil estavam concentradas na região Sudeste, ou seja, praticamente a metade das favelas do Brasil está no Sudeste. De acordo com esse levantamento, a população que vive em favelas é de 11,4 milhões de pessoas, sendo 5,5 milhões residentes na região Sudeste. Olha o tanto. Aglomerados subnormais, né? Pessoal, ficaram com alguma dúvida até aqui? Caraca, quase 50%. Então o Sudeste é rico à toa? Porque tem favelas. É porque ele é rico, mas existe má distribuição de renda. Não adianta ter uma grande concentração de renda se está na mão de poucas pessoas. Entendeu? A maioria da população é muito pobre, porque para você morar na favela, você não é só pobre, você é muito pobre. Porque acaba sendo uma região ali que você não tem saneamento básico em todas elas, você não tem facilidades, né? Você mora numa área extrema periferia. Então a concentração de renda está na classe alta, que são poucas pessoas, e é pouco dinheiro dividido ali entre a maioria. Galera, coloca aí o nome no chat, que a aula tá acabando, tem 3 minutos.
Desafios no Sudeste. Acho bem interessante a gente ler isso aqui, né? Nos 4 estados que formam a região Sudeste, é possível encontrar boa parte do que há de melhor no país e também do que há de pior. Nos arredores das principais metrópoles da região, por exemplo, estão instaladas parques industriais bem equipados e desenvolvidos, mas também se concentra metade das favelas do Brasil. Os estudantes do Sudeste alcançam as melhores notas em avaliações nacionais. Por outro lado, quase um quarto da população jovem ainda está fora da escola. Na saúde, a região possui os maiores índices de médicos e leitos por habitante, mas é a que registra a maior taxa de mortalidade por doenças transmissíveis no Brasil. Olha só, apesar de ter altos índices, não é todo mundo que tem acesso a isso, tá? Educação. Quem examina as estatísticas de ensino brasileiro vai encontrar uma contradição no Sudeste. O gasto por aluno no ensino fundamental e a proporção de adultos em ensino superior completo são mais altas do que em outras regiões, mas proporcionalmente o Sudeste tem menos professores com diploma universitário dando aula no nível básico do que no Centro-Oeste e no Sul, por exemplo. É que antigamente podia, hoje em dia é mais difícil, só para os menorzinhos, né? Sul, as cidades mais ricas, saúde, as cidades mais ricas são também as que atraem mais gente com maior poder de consumo. Hoje em dia, consumir virou sinônimo de produzir mais lixo. Se o lixo ficar jogado por aí, que é o que acontece quando não há planejamento adequado ao lidar com o entulho, o mosquito que transmite a doença, como a dengue, se produz com facilidade, se reproduz. Renda. Segundo a Fundação João Pinheiro, vinculada à Secretaria de Planejamento de Minas Gerais, 1 milhão de casas na região Sudeste são ocupadas por famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais e gastam mais de 30% da renda para morar decentemente, ou seja, 30% que ela recebe é só para morar, fora comer, fora ter lazer, fora ter educação, fora outras coisas, né, que são importantes também. E caronas. Na cidade de São Paulo, o tráfego é um pesadelo, sobretudo para um quinto dos moradores da região, que chega a levar 2 horas de trabalho para casa. Imagina, muita gente poderia deixar o carro em casa e ir com alguém que vá para o mesmo lado se uma pessoa souber da existência da outra. Basicamente, a vida é muito individualista, né? As pessoas simplesmente não parecem não se preocupar um com o outro. Por isso que a taxa de mortalidade da doença é muito grande, né? Por causa que reproduz no lixo, exatamente. O acesso à saúde não é tão bom. Vamos ver aqui, rapidinho. Fabiano, Antônio, Daniel. Só vocês colocaram o nome no chat? A aula tá acabando. Tchau, gente. Obrigada. E o resto? Põe o nome no chat.